Olá, tudo bom? Nessa aula a gente vai começar a ver a parte de escoamento. Então eu tenho diversas classificações para os escoamentos, as mais comuns, né? Eu tenho o chamado regime permanente, onde meu campo de velocidades não tem dependência temporal, ou seja, as minhas propriedades elas são constantes ao longo do tempo. Eu posso ter o chamado regime não permanente, onde esse campo de velocidades ele vai ter uma dependência temporal. E aí eu posso ter algumas subdivisões. Então, os chamados regimes transientes, que eles vão acontecer principalmente na fase inicial, antes de levar o meu regime para o permanente. Então, posso ter um começo aí com regime não permanente, que é o que a gente chama de transiente. Tem os regimes periódicos, onde essa variação temporal segue um padrão que vai se repetir. Então, por exemplo, um motor a combustão, por conta da própria característica do motor, eu tenho uma periodicidade aí no tipo de escoamento que eu vou ter. E os escoamentos, aí, os regimes aleatórios, onde eu tenho uma variação aí que vai ser aleatória com o tempo. Além disso, os escoamentos também podem ser uniformes, ou seja, a velocidade é constante em relação a qualquer seção normal do escoamento. Por exemplo, eu tenho aqui uma tubulação, esse tipo de escoamento, e eu posso ter os escoamentos não uniformes, onde essa velocidade varia aí na seção transversal ao longo do escoamento. Então, para essa situação aqui, eu tenho uma variação. O que é mais comum a gente ver em tubulações? É mais comum para tubulações onde está escoando um determinado fluido, eu ter esse tipo de escoamento não uniforme aqui, onde eu posso ter alguma variação dependendo da viscosidade do meu fluido, pelo fato aí dessa parábola ser maior ou ser menor. Então é isso que acaba afetando, mas o tipo de escoamento, a forma com que esse escoamento vai ter, vai ser uma coisa desse tipo aqui. Ah, mas e meu escoamento uniforme? Quando que ele pode existir? Por exemplo, se você tem um pistão aqui que está sendo arrastado por esse fluido. Então, por conta de você ter o pistão, o escoamento que você vai ter acaba sendo uniforme. De maneira geral, para escoamentos não uniformes, com esse perfil parabólico de velocidades que a gente viu, eles vão ser descritos por alguma função que normalmente vai ter essa cara aqui. Então, eu vou ter uma determinada velocidade que vai ser igual a velocidade máxima vezes 1 menos r ao quadrado por r ao quadrado. Sendo esse r aqui a posição radial, então eu vou ter uma velocidade associada a diferentes posições radiais, e meu r maiúsculo, raio total da tubulação. Claro que, dependendo do tipo de escoamento que eu tiver, essa função pode ser diferente, mas de maneira geral ela vai ter essa cara aqui. Então, vamos só falar um pouquinho de vazão. A vazão que ela pode ser dada tanto por esse V ponto quanto pela letra Q, e eu vou estar utilizando a letra Q porque ela acaba sendo mais comum, mas estejam cientes que tanto um V minúsculo ponto quanto um V maiúsculo ponto podem ser usados como vazão também. Ela é definida aí como o volume do fluido que atravessa uma determinada seção no tempo, então V sobre T. Sendo esse volume S vezes A, onde S é uma distância e A a área, eu posso escrever desta forma aqui a minha vazão. Como eu sei que velocidade é posição por tempo, então essa posição por tempo eu troco por velocidade e posso escrever minha vazão como velocidade vezes área. Porém, a gente viu que, dependendo aí do perfil de velocidades, essa velocidade V pode variar ao longo da tubulação. Então, a gente tem que fazer uma integral. Portanto, a nossa vazão é uma integral da velocidade vezes aí um determinado dA. E eu posso igualar isso aqui por esse Vm vezes A, onde esse Vm vai ser a velocidade média. Então, a minha vazão ela pode ser tanto essa integral, quanto a velocidade média aí que eu tenho no trecho, vezes a área que eu tenho da seção transversal dessa tubulação. Com isso, a gente pode escrever também que velocidade média é igual a 1 sobre a área, se eu passar essa área dividindo aqui, vezes a integral de VdA. Então, tenho como encontrar essa velocidade média aqui a partir da função da velocidade que eu tenho. Então, ele quer saber nesse problema qual que é a vazão em litros por segundo que circula através de um tubo que tem 32 milímetros de diâmetro, admitindo que a velocidade é uma função aí da V máxima, então 1 menos R ao quadrado dividido por R ao quadrado, isso se o perfil for laminar, e que a velocidade é simplesmente igual a V máxima se o perfil for turbulento. No item A, ele fala para a gente admitir uma velocidade máxima de 4 metros por segundo e no item B de 0,04 metros por segundo. Ele também dá o valor da densidade e da viscosidade. Bom, esse tipo de problema a gente vai ter que assumir uma hipótese
avaliar nossa resposta e então ver se a nossa resposta faz sentido com a hipótese que a gente assumiu. Então, no item A, eu vou começar assumindo a hipótese que o regime que eu estou trabalhando é um regime turbulento. Como o regime é turbulento, a velocidade vai ser simplesmente igual à velocidade máxima, que é 4 metros por segundo no item A. Então, meu número de Reynolds é ρVd sobre μ. O meu diâmetro, só cuidado que ele está em milímetros no enunciado, então eu preciso dividir por 1000 para dar em metro. Então, 32 milímetros é 0,032 metros. Fazendo essa conta, eu vou chegar em 128 mil para o número de Reynolds. Então, esse número de Reynolds, 128 mil, representa um escoamento turbulento. Então, a nossa hipótese está correta. Agora eu consigo calcular a vazão. Então, vazão é velocidade vezes área. A minha área é a área da seção transversal da tubulação, então πd ao quadrado sobre 4. Substituindo os valores aqui, então minha velocidade é 4 metros por segundo. O meu diâmetro, 32 milímetros ou 0,032 metros. Isso vai me dar 0,00322 metros cúbicos por segundo. Eu vou multiplicar por 1000 para fazer a conversão. Isso me dá 3,22 litros por segundo. Agora, para o item B, a gente novamente vai assumir a hipótese de regime turbulento. Então, minha velocidade é a velocidade máxima, 0,04 metros por segundo. Só que quando eu calcular Reynolds agora, ρVd sobre μ, eu vou chegar em 1280. Esse Reynolds ele representa um escoamento laminar, portanto, a minha hipótese está incorreta. Dessa forma, então, quando eu tenho um regime laminar, a minha velocidade é velocidade máxima vezes 1 menos r ao quadrado por r ao quadrado. Como a velocidade média que eu vou usar no Reynolds ela é 1 sobre a área vezes a integral de VdA, para o lado de fora da integral, a minha área vai ser a área total, πr ao quadrado. E eu coloquei esse r como R maiúsculo para identificar que é a área total. Para essa área aqui dentro da integral, eu estou trabalhando com π vezes r minúsculo ao quadrado, porque esse raio vai variar na minha integral. Portanto, o meu dA, eu preciso derivar esse πr ao quadrado, então esse quadrado aqui, né, quando a gente tem uma derivada, é como se ele caísse, então eu vou ficar com 2πr vezes 1dr. E agora eu consigo fazer a integral. Então, eu tenho a equação aqui, velocidade média 1 sobre a área vezes a integral de VdA. Para a área fora da integral, πr maiúsculo ao quadrado. Para dentro da integral, essa minha velocidade é v máximo 1 menos r ao quadrado por r ao quadrado. E esse dA, 2πr/dr. Então, fiz todas as substituições. Agora é só desenvolver. Então, eu vou tirar a velocidade máxima, o 2 da integral e o π, então esse 2, esse π e essa velocidade máxima. O π, quando eu tirar da integral, vai cancelar com esse π, então no final eu vou ter 2 vezes v máximo dividido por r ao quadrado, vezes a integral de 1 menos r ao quadrado por r ao quadrado vezes r dr. Esse r eu vou colocar dentro aqui do parênteses, então eu vou ficar com r menos r ao cubo dividido por r ao quadrado. E agora eu consigo fazer essa integral. Então, onde eu tenho r, eu vou ficar com r ao quadrado sobre 2. Onde eu tenho r ao cubo, eu vou ficar com r à quarta sobre 4. E aí, o meu r maiúsculo ao quadrado fica dividindo aqui também. Meus limites de integração vão de 0 até o meu r, que é o raio total. Portanto, como esses limites de integração tem que ser o final, que seria o meu r maiúsculo, menos o inicial, que seria o meu zero, para o final, onde eu tenho R minúsculo, eu vou trocar por R maiúsculo. Para o inicial, eu nem marquei aqui, porque esses R's vão ser igual a zero. Então, eu vou ficar com 0 menos 0, tudo vai dar zero, então o termo inicial vai acabar cancelando, desaparecendo aí. Então, a minha velocidade média vai ser essa função aqui. Eu posso agora cancelar esses r quadrado. Por quê? Eu tenho um r quadrado aqui fora e um r quadrado aqui fora, então eles vão se cancelar. Aqui eu tenho um r à quarta. Mas esse r à quarta com esse r quadrado vai me sobrar um r quadrado. E r quadrado com r quadrado também cancela. No fim das contas, eu vou ficar com 2 vezes v máximo vezes meio menos 1 quarto. Resolvendo isso aqui, 2 vezes v máximo vezes 1 quarto. Portanto, a minha velocidade média é velocidade máxima sobre 2. Como minha velocidade máxima é 0,04, então minha velocidade média é 0,02 metros por segundo. Agora eu vou calcular o Reynolds com essa velocidade média que eu encontrei. Então, ρVd sobre μ,
Então, substituí com a velocidade que eu encontrei, achei um Reynolds de 640. Esse Reynolds representa um escoamento laminar, portanto a velocidade agora está correta, nosso regime realmente é laminar. E eu posso encontrar a vazão. Então, vazão é velocidade vezes área πd ao quadrado sobre 4, substituindo a velocidade 0,02 que eu encontrei e o diâmetro 0,032 metros, eu vou chegar em 1,6 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Multiplicando por 1000 para passar para litro, eu tenho 0,016 litros por segundo. Bom, por esse primeiro exercício é isso. Repara que a parte sempre mais difícil é resolver a integral, mas os conceitos do escoamento do número de Reynolds eles são relativamente simples. Bom, por essa aula é isso. Antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal, acompanhe o nosso site para ver nossos outros cursos e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!